Salve, Fenômeno Azul, tudo bom? Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos mais uma vez aqui. Muito obrigado pela audiência na live de mais cedo, onde nós transmitimos ao vivo o sorteio da Copa do Brasil. Nesse vídeo de hoje vamos falar um pouco desse sorteio da Copa do Brasil, o que eu acho dos confrontos e também vamos falar aí das contusões do Clube do Remo, preocupantes para domingo. Tem jogador que só vai voltar após a parada para a Copa do Mundo. Ainda bem, né? Que vai vir essa parada, senão ia complicar muito o Remo. Paulo Henrique Ganso pode estar pintando no Leão Azul Paraense. Jogador está sendo ventilado pelas bandas do Bainão. Deixem um like de vocês, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo para a gente aí chegar cada vez mais longe possível. Sigam a gente também no Instagram, @tnd.cr33 e também no TikTok, @tudo nosso, nada deles. Bom, vamos começar aqui pelo Paulo Henrique Ganso. Jogador de 36 anos de idade, nasceu dia 10 de dezembro de 89, de Ananindeua, município de Ananindeua, região metropolitana. Todo mundo conhece, dispensa apresentações, canhoto, raríssimo, com qualidade, com a bola no pé, logicamente. 1,84 m, 79 quilos, 8 jogos pela seleção brasileira e nenhum gol. Esse ano ele disputou 12 jogos pelo brasileiro, 4 como titular, 8 no banco de reserva e tá no limite, tá? Não pode disputar ali 13 partidas. Então ele pediu para ser liberado. O Fluminense já liberou. Ele tem contrato até o final do ano com o Fluminense e pode assinar um pré-contrato agora, tá? Nessa nova janela e o Fluminense liberaria automaticamente. O próprio Fluminense já falou que não quer mais contar com o jogador tá liberado, nem vai jogar mais essa última rodada. Jogou 3 jogos pela Libertadores, jogou 1 pela Copa do Brasil e 6 pelo Campeonato Carioca. Todo mundo sabe, Ganso, como eu falei, dispensa apresentações. Está aí há 7 anos no Fluminense, desde 2019. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7 anos. E é um jogador que já passou por Sevilha, São Paulo, fez muito sucesso no Santos. Muitos torcedores na época falavam que era para ele ter disputado a Copa do Mundo, Mas é isso aí. Teve algumas contusões no joelho. A gente sabe que ele não é nem sombra daquele jogador do Santos, onde despontou naquela época até igualmente ou até mais que o Neymar, causando o alvoroço, até da Europa, chegou a jogar no Sevilha, mas por não ter condicionamento físico, por não jogar um futebol tático, ele acabou voltando. E aí, desde lá então, passou pelo Amiens da França, ficou 13 jogos, e depois Fluminense, sempre sendo titular. Começou a ser banco de reserva desde o ano passado e o Fluminense não quer mais contar com o jogador na temporada 2026. Inclusive, nem veio jogar em Belém, quando o Remo perdeu para o Fluminense. Eu gostaria da opinião de vocês aí embaixo. Vocês concordam com a contratação do Ganso? O Remo já entrou, em contato aí com o empresário do jogador. A gente sabe que o Ganso deve ganhar aí em torno de R$ 1 milhão. O Remo não tem como pagar 1 milhão. Mas a gente sabe também que o produto Ganso, não é mais nível prateleira lá no top para ganhar tudo isso. Tanto prova que o Fluminense não faz nem questão, de prorrogar o contrato, de fazer qualquer questão do jogador. Serviria para o Remo? Olha, no nível que a gente tem aí, tem quem? David, David e o Vitor Bueno, David Braga e Vitor Bueno. Porra, os dois com a bola no pé não jogam 10% do Ganso. Só que também a gente reclama do Vitor Bueno, que não corre. Se o Vitor Bueno não corre, meu amigo, o Ganso, então, esse aí não corre nada. Já não corria no auge, Agora, no futebol moderno, é um jogador a menos. Mas fica aquilo, seria uma peça, um astro aqui, Pro nosso nível aqui, o nível de qualidade que ele tem, um cara para vestir a 10 da bola em mim. Agora, sem a bola, meu amigo, ia ter muita raiva, Muita raiva mesmo. Quero a opinião de vocês aí. Pro Remo conseguir fechar com o Ganso, a gente sabe que teria que ser algo surreal, ele vai pedir uns 2 anos de contrato, pode até baixar para 500, 600 mil salário, mas vai se segurar aqui, como o Pikachu fez, 2 anos de contrato, e o Remo estaria amarrado com ele. Risco, mas um risco que talvez o Remo tenha que correr ou não. Vamos esperar os próximos capítulos, dessa novela aí, Ganso e Clube do Remo e Ganso. Não esquecendo, pessoal, que o jogo do Clube do Remo, domingo, no Mangueirão, não vai passar em canal aberto, tá? Olha o horário, 20h30.
Então, isso aí tu vai poder assistir no Asaf TV através da 16 99984 9414, 16 99984 9414. 31 de maio, dia 20 e 30, no Mangueirão. YouTube Premium, sem propaganda, fazendo download de vídeos, músicas e jogos. Tá bom? Tudo isso aí no YouTube Premium, através de 16 99984 9414. HNC Corretora de Seguros, proteção, planejamento e tranquilidade para a sua vida. Seguro de automóvel, seguro empresarial, plano de saúde e consórcio. 91 98167 2669, 91 98167 2669. É isso, galera. Vamos ver o que vai, né, ocorrer na negociação aí de Ganso e Clube do Remo. Com certeza vão ter times interessados. Qualidade tem, mas é o que eu acabei de falar sobre a questão de física dele e tática, né? Preocupante. Vamos ver. Debaixo dessa ponte aí vai passar muita água. Deixa eu lá. O Clube do Remo, e a gente já havia falado, poderia pegar Palmeiras, Fluminense, no qual eu queria distância. Não propriamente apenas pelos times, né? Fluminense, Palmeiras tem grandes elencos, mas também pela questão do VAR, né? Da arbitragem, daquela famosa ensaboada fora de campo. E aí o Remo sempre vai ser o maior prejudicado. Enfim, não caiu nem dos dois clubes. Poderia ser um Juventude, um Fortaleza? Também. Mas diria que ficou num bom parâmetro enfrentar o Santos. Primeiro jogo, dia 2 de agosto. Um domingo, provavelmente às 4 horas, jogo de televisão. E o segundo jogo, dia 5, uma quarta-feira no Mangueirão, provavelmente 21h30, jogo também de televisão. Vamos colocar aqui a tabela do Campeonato Brasileiro da Série A e vocês vão entender o porquê eu vou colocar a tabela da Série A para falar de Copa do Brasil. E aí eu vou tanger aqui questão de vantagens. Porque foi vantajoso pegar o Santos na Copa do Brasil. A gente pode ver aí que teremos Remo e São Paulo, domingo no Mangueirão, 20h30, e aí terminou. Parada para a Copa do Mundo. Só depois, dia 22 de julho, o Remo joga em São Paulo, contra o Corinthians. O Remo já visita São Paulo, né? Já para ter ali um clima, né, da cidade. E aí o Remo volta a Belém do Pará, pega o Vitória, no primeiro jogo do segundo turno. E aí eu vejo a vantagem. Dia 29 de julho, o Remo joga com o Mirassol em São Paulo. Não precisa o Remo voltar a Belém do Pará para viajar de novo para outro lugar. Vamos supor, se pegasse um Internacional, Rio Grande do Sul, se pegasse um Rio de Janeiro, né, um Fluminense ali, um Vasco. Pois é. Então, vantajoso, porque o Remo vai para Mirassol, joga quarta-feira, né, vai para São Paulo, perdão, enfrentar o Mirassol. Fica lá quinta, sexta, fica treinando naqueles CTs tops. Inclusive, eu acho que até o Mirassol poderia, né, ceder para o Clube do Remo, porque na outra rodada o Mirassol joga fora com o Cruzeiro. Então, quem sabe já não fica ali, né, numa irmandade ali com o Mirassol. Não dentro de campo, mas fora de campo. Dentro de campo a gente tem que ganhar do Mirassol lá fora. Então o Remo já fica lá quinta, sexta, sábado, né, concentra, e aí dá uma pausa o Brasileirão, não tem jogo final de semana, para a Copa do Brasil. Copa do Brasil, como eu falei anteriormente, Remo e Santos, Santos e Remo, lá na Vila Belmiro. Primeiro jogo no domingo, né? No dia 2 de agosto. Aí depois o Remo volta para jogar em Belém contra o Atlético Mineiro. Vocês podem ver aí dia 9/8, né? No outro final de semana. E aí, novamente para a Copa do Brasil para o Remo enfrentar o Santos no jogo de volta. Dia 5 na quarta-feira. Ou seja, o Remo vai fazer um jogo em São Paulo contra o Mirassol, fica lá, não viaja, joga com o Santos, vem para Belém, enfrenta o Santos e depois não sai para viajar, enfrenta o Atlético Mineiro. Ou seja, além do Remo descansar praticamente 40 dias por causa da parada da Copa do Mundo, 40, 45 dias por causa da parada da Copa do Mundo, o Remo não terá viagens, desgaste, e aí a gente vai levantar a tabela e o Remo enfrentando o Santos vai jogar nada mais, nada menos com o São Paulo. Não vai ter uma viagem desgastante, não, né? Porque é clássico. Mas, como eu falei, o clássico ele desgasta muito e depois desse clássico o Remo pega o Santos, tá? E o Santos, a gente, só para dar um spoiler aqui, porque tem muito tempo até o jogo, mas o Santos anda numa crise financeira, né, braba, administrativa nem se fala. As pessoas ligadas ao Santos já dizem que o Neymar não joga mais pelo Santos, depois da Copa do Mundo o Neymar vai sair, né? Seu destino pode ser o México, até mesmo os Estados Unidos, mas vamos aguardar, o que seria, né, um desastre total para eles lá, né, pro Peixe, pro Santos da Vila Belmiro. Então, vejo vantagens o Remo pegar o Santos,
nesse turbilhão de momento que eles vivem, né? Aí lutando para não cair ao Remo, não tem muita diferença. Só que é o Santos, um time muito mais caro que o Remo, tem a mídia, né, do Sudeste em cima, tem a questão do Neymar, tem isso e muito mais. E a gente sabe que no papel o time do Santos é limitado também, assim como o do Remo. Lógico que tem a parada da Copa do Mundo e o Remo e o Santos podem melhorar. Só que o Remo não vive esse problema financeiro como o Santos. O Remo não tem um dono, apesar de ter alguns donos dentro do Remo, né, que manda e desmanda, mas propriamente um dono como é o Neymar lá no Santos. Tem essa questão de o Santos hoje ser mais Neymar do que o próprio clube, né? Então vive esse turbilhão enfrentando um clube grande como o Santos, que sempre estava na Série A. É, um rebaixamento. Na verdade, os únicos clubes no Brasil que nunca foram rebaixados foram o Santos e o Flamengo, né? Os únicos dois clubes. E o Santos aí pode viver o seu rebaixamento pela primeira vez. E se for para cair, que caia. Né? Não caindo o Remo, menos uma vaga, tá? Então veja aí um confronto muito legal. Poderia ter sido muito pior. E poderia ter sido um pouco melhor. Fortaleza e Juventude. E talvez Chapecoense. Fora disso, acho que o Santos vem a calhar muito bem por todo esse contexto que eu acabei de falar. Enquanto não chega a Copa do Brasil, a gente tem que falar de Campeonato Brasileiro da Série A. O Remo enfrenta o São Paulo no domingo, Mangueirão 20h30, horário péssimo, mas né, pagou, né? Foi-se pago antecipadamente para o Remo jogar esse horário, direito de transmissões. O São Paulo vem para cá quebrado, vem. Isso aí eu vou começar a falar a partir de amanhã. Enquanto isso, a gente fala do Remo, né? O Remo não terá Marcelo Rangel, Igor Vinhas, né? O Ivan Quaresma deve lutar pela vaga. Acredito até que o Igor Vinhas esteja um pouco na frente, por estar mais tempo aqui, mas é uma questão minha, tá? Aí é questão de tempo, né? De meritocracia. Mas vamos ver quem o preparador de goleiros do Remo vai indicar o Léo Condé. Aleph Manga sentiu o ombro, né? Vai fazer alguns testes antes do jogo, pode ser dúvida, mas pelo que eu fiquei sabendo, ele deve ir ao jogo, né? Ele deve ir ao jogo, lógico, com condicionamento físico mais limitado por não treinar esses dias todos, né? Antes, véspera aí da partida. Talhari também tá fora da partida, né? Recuperaram, não recuperaram, vão esperar mais tempo para ele não voltar como voltou o Vitor Bueno, que acabou se contundindo naquele jogo fora de casa e agora voltou pessimamente. Já tá fora, todo mundo já sabe por quê. E ainda bem que o Marlon não levou o terceiro cartão amarelo, já faz mais 8 partidas, né? Ah, o Marlon foi mal o jogo passado. Tá, mas o Marlon vem jogando bem outras partidas. E aí, se não for Marlon, galera, quem não gosta do Marlon seria o Tassano. Aí seria, né, depois de todos esses desfalques aí, que seria mais grave ainda nossa situação. São Paulo vem desfalcado, Remo também está desfalcado do seu principal jogador de ataque, que é o Jajá, a gente não pode esconder disso. Vem desfalcado do seu melhor goleiro, inclusive está entre os 3 melhores goleiros da Série A, o Rangel. Minha humilde opinião, com respeito a todos os outros goleiros e agremiações, mas o Rangel é Rangel. Se bem que nosso problema não é goleiro, né? Não é goleiro, mas lá na frente, meu amigo, já é ilimitado. Sem o Jajá, o negócio piora. Para piorar, o Talhari não volta. Então, Aleph Manga machucado, vai estar limitado para jogar os 90 minutos. Esse time do Remo, sem sacanagem, sem ser clubista, vai dar trabalho pra gente domingo. Espero que saia vitorioso. Mas o nosso ataque, tendo Pikachu, Poveda e Aleph Manga, é preocupante demais. Pior é olhar pro banco. Diego Hernandes apenas. E João Pedro, que deve voltar aí ao banco de reservas por falta de opções. Né? O Jajá não joga, o Aleph Manga não vai conseguir jogar os 90 minutos. É preocupante, mas muito preocupante, galera, essa situação do Leão Azuparense pro jogo de domingo.